A paz do Senhor, meus amados irmãos, estudaremos hoje a lição de número 12 da classe de adultos. Essa lição tem como título O Caráter Missionário da Igreja de Jerusalém. Veremos então o texto áureo em Atos capítulo 11, versículo 20, que diz: E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Verdade e prática, faz parte da missão da igreja a evangelização de povos não alcançados. Então nós falaremos da importante missão que a igreja tem, que é levar o evangelho. Aqui na igreja de Jerusalém teremos então o exemplo dos irmãos que foram dispersos com a perseguição. Alguns foram para Samaria ali inicialmente, fugindo, pregando a palavra naquele lugar. Foi o tema da lição anterior, falamos da igreja também ali nesta região. Agora esta lição vem mostrar que os irmãos também fugiram para terras diferentes de Israel, pregando então a palavra aos gentios. Ao fugir da perseguição, temendo por suas vidas, por amor ao evangelho de Cristo Jesus, eles também estavam cheios do Espírito Santo. Mesmo fugindo, tendo recebido do Senhor esta importante missão, eles exerceram ali, pregando a palavra aos gentios. Agora, o fato interessante aqui é que judeus estavam pregando para gentios. Então, aqui se cumpre mais uma vez a palavra do Senhor Jesus, que aqueles que serão discípulos, que seriam os discípulos de Jesus após a sua morte, pregariam a palavra em Samaria, na Judéia, até aos confins da terra. E assim foi, e é isso que nós estudaremos na lição de hoje, que tem como leitura bíblica em classe Atos 11, 19 ao 30. O professor precisará realizar esta leitura em sala de aula. Temos também 3 objetivos a nos atermos. É importante ao professor que fique atento em sala de aula para não fugir do tema. É muito bom que os alunos participem, é bom que sua aula tenha a interatividade, a participação de todos os alunos, mas fique atento ao tema, para que ao final da aula você fique completamente tranquilo, porque entregou justamente aquilo que estava proposto na lição. Então, os objetivos: destacar o papel da dispersão cristã na expansão missionária da igreja primitiva, enfatizar a importância da contextualização da mensagem do evangelho para diferentes contextos culturais, sem contudo perder sua essência. E o 3, valorizar a prática do discipulado como base para o crescimento saudável e manutenção da identidade da igreja. Ao iniciar a sua aula, então feita aí a palavra, lido a palavra do Senhor, pergunte aos seus alunos: temos sido uma igreja consciente de nossa missão? Temos cumprido o ID de Cristo? Você tem cumprido, né? Faça essa pergunta para que eles possam refletir. Você tem cumprido o ID de Cristo, ido por todos os lugares, ou não somente ido, mas pregado a palavra para as pessoas que estão ao seu redor? Porque o missionário não é somente aquele que entra em um avião e vai para terra distante, não. O missionário é aquele que prega o evangelho de Cristo Jesus. E sempre próximo a nós tem pessoas necessitando da pregação do evangelho, necessitando de salvação. Então faça com que eles reflitam e assim entre na lição. A introdução. Então, mais uma vez, falaremos então sobre o evangelho, esse evangelho que alcançou a região da Antioquia, que hoje está na Turquia, né? É a região, na verdade, está no mesmo lugar, mas pertence hoje ao país chamado Turquia, no sul da Turquia. Uma importante cidade da Síria, isso, né, na época da Bíblia, então era uma importante cidade da Síria dentro do Império Romano. Conhecer esse fato é relevante porque pela primeira vez cristãos de Jerusalém levam a mensagem da cruz aos gentios. Pela primeira vez, né? Um fato novo, um fato interessante. Os irmãos sendo usados pelo Senhor, eles fizeram a sua primeira missão transcultural. É uma missão além de sua cultura. Saíram da sua cultura judaica para pregar para povos diferentes. Então, aqui se cumpre a promessa do Senhor, né? Que Deus usaria os crentes para a pregação do evangelho e eles, cheios do Espírito Santo, ousados, né? Agora ousados, com coragem, eles pregariam a palavra do Senhor. Sim, a motivação deles estarem naquelas terras foi porque fugiram ali da perseguição. Mas eles não temeram, este que é o fator, isto que é tão importante nós destacarmos, porque ao fugir, eles poderiam calar-se, mas eles não se calaram. Eles só não queriam morrer ali, né? Se preciso, morreriam por amor ao evangelho? Sim, porque muitos morreram em amor ao evangelho, mas por onde passavam ali, temendo morrer, né? Porque todos nós temos cuidado com a nossa vida, né? Nós não queremos morrer. Então, eles pregaram a palavra,
mesmo sabendo, fugindo ali, pregaram a palavra do Senhor, cheio do Espírito Santo. Muitos, mesmo simples, cristãos comuns, como nós somos hoje, possuíam uma forte consciência missionária. Mesmo sabendo de toda a luta, eles eram simples, mas amavam a palavra de Deus. Amavam o Evangelho de Cristo Jesus e pregaram a palavra, e a palavra-chave da lição de hoje, então, é missão. Isso está na sua revista, tem uma bolinha azul aí, dá uma olhada, palavra-chave, missão. Então é mais um ponto aqui para o professor ficar atento, a questão do tema, daquilo que é o centro da lição, é exatamente a palavra missão. Tópico 1, uma igreja com consciência missionária. Esta é a igreja de Jerusalém, e ela tinha consciência missionária. Nós vamos observar isso aqui, o evangelho para além da fronteira de Israel. Lucas abre essa seção de seu livro fazendo referência aos cristãos, os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão. Ou seja, Estevão morreu, Estevão foi morto, apedrejado por pregar o evangelho. Ele morreu, foi um mártir, um exemplo para os irmãos ficaram tristes, prantearam, choraram por causa deste amado irmão. Mas eles não pararam por causa disso, pelo contrário, eles ficaram mais ousados ainda, pedindo ao Senhor mais coragem, porque eles viam a necessidade da pregação do evangelho de Cristo Jesus. Eles não pararam por isso. Portanto, eles caminharam até a Fenícia. A Fenícia, nós podemos ver aqui que Jesus esteve por lá. É uma região ali, de Tiro e Sidom, onde mostra que Jesus esteve ali. Ele se encontrou com a mulher cananeia. Mateus 15, 21 a 23 fala sobre esta mulher e esta cidade que distava ali 200 quilômetros de Jerusalém aproximadamente. Jesus teve um encontro ali com esta mulher. Provavelmente esta mulher não era judia, era uma mulher gentia, muito provavelmente. Então, mesmo que Jesus falou ali para ela, que Jesus dá uma lição a ela ali de que ele veio para o povo de Israel, mesmo assim Jesus tem misericórdia daquela mulher, porque ela teve fé em clamar ao Senhor mesmo assim, e muito provavelmente sendo uma gentia, o Senhor Jesus a curou, deu a providência necessária a ela. Então o interessante é que Jesus esteve ali entre os gentios. Jesus esteve naquela região. Jesus é o exemplo para tudo. Ele falou para nós, para os discípulos, os apóstolos, pregarem até os confins da terra. Mas ele também deu o exemplo que ele esteve em regiões como esta, como que a região fenícia, a cidade, onde ficava a região Tiro, Sidom, que a Bíblia cita, Chipre e Antioquia. Chipre é uma ilha que tinha uma distância de 300 a 350 quilômetros, tem até dessa região aí de Jerusalém. Então, normalmente ia até lá, porque por ser uma ilha, ia de navio, ia a viagem de 3 a 6 dias, Boa parte dessa viagem, então, era de navio. Então, veja bem como os irmãos, eles dispersaram mesmo por várias regiões. E Chipre era uma região que fazia parte do Império Romano. Então os irmãos ali continuaram na sua fuga, temendo por suas vidas, mas pregando o Evangelho de Cristo, até que em algum determinado momento eles também seriam perseguidos nessas regiões. É incrível que não era... eles estavam fugindo de Jerusalém, mas à medida que fugiam, pregavam o Evangelho. E à medida que o Evangelho era expandido, a perseguição só aumentava. Então, Antioquia também é uma das cidades hoje chamada Antáquia, que na Turquia, uma cidade moderna hoje, mas também pertencente à Turquia, e tinha aí uma distância de 500 a 600 quilômetros de Israel, que tem aqui, então, cita bastante a participação dos irmãos nessa cidade, na pregação do Evangelho. Está descrito em Atos 11 e 19. Observamos que esta passagem bíblica faz um paralelo com Atos 8, 1 a 4, onde narra o início da perseguição em Jerusalém, que gerou a dispersão cristã. Na última lição, nós falamos sobre a dispersão dos irmãos, falamos sobre Filipe, ali na cidade de Samaria. Então, essa passagem faz um paralelo, uma comparação, lembrando ali que a situação era praticamente a mesma. Filipe foi perseguido e fugiu para Samaria. Estando ali naquele lugar, uma cidade, Samaria, onde o povo não queria entrar, o povo judeu não queria entrar por um preconceito, por uma situação, eles não entravam ali. Mas, por causa da perseguição, eles entraram. E estando ali cheios do Espírito Santo, também pregaram a palavra de Deus, discipulando também, lembrando os discípulos da necessidade do discipulado dos irmãos ali. Agora a situação é diferente, mas parecida. Os irmãos estavam fugindo para além das fronteiras de Israel. Samaria estava ali, na Palestina, na mesma região. Mas agora eles estavam em um local diferente, em outros países.
Subtópico 2. Cristãos dispersados, mas conscientes de sua missão. Esses cristãos dispersados, após fugirem de uma perseguição feroz, não esconderam a sua fé. Mesmo sendo perseguidos, temendo por suas vidas, e muitos ali eram mesmo mortos, eles não deixaram de pregar a palavra de Deus. Incrível, né? É o que nós estamos destacando aqui. Por mais que estivessem fugindo por terras ali distantes das suas regiões, onde estavam seguros, agora estando além das fronteiras nas quais eles tinham os seus costumes, havia ali, né, uma certa paz, mas de repente, por causa da pregação do Evangelho, tudo mudou. Tudo mudou e mesmo assim eles não abandonaram a fé em Cristo Jesus. E isso traz a nós um despertamento para nós, para nossas igrejas também nos dias de hoje. A igreja no Brasil não sofre perseguição. Não sofre perseguição como os irmãos sofreram. Nós temos a liberdade de adorar o Senhor. Nós vivemos em um país, né, um estado chamado laico, né, um país chamado Brasil, o Estado do Brasil, mas esse estado é laico. Ou seja, ele dá-nos a liberdade de escolhermos a religião. E pela graça do nosso Senhor Jesus, nós escolhemos a certa. Somos salvos em Cristo Jesus. E nós devemos pregar o Evangelho, aproveitar a oportunidade para pregarmos a todas as pessoas, para que todas as pessoas conheçam o Evangelho de Cristo Jesus. Há muita perseguição no mundo? Sim, existe muita perseguição em países aí, tem países, né, que é proibido pregar o Evangelho. Por exemplo, nós podemos citar a Coreia do Norte, é proibido ser cristão ali. A pessoa que se declarar cristão, ela será morta. Na Arábia Saudita, ela pode ser até morta, será perseguida, perderá o seu emprego, a sua família poderá ser presa, torturada. Em países como a Índia, na qual os cristãos ali são perseguidos, e outros países também que há perseguição. Vários países no mundo, principalmente no Oriente Médio, onde é proibido o Evangelho ali naquele lugar. Portanto, nós somos abençoados e, sendo abençoados, devemos pregar dia após dia, viver o Evangelho com todo o coração. Aonde os irmãos chegavam, anunciavam a palavra de Deus. Foi assim que eles deram testemunho do Evangelho nessas cidades, nessas regiões da Fenícia, Chipre, Antioquia. Por causa de quê? Por causa do mover do Espírito Santo na vida deles. Lembrando que nós estamos estudando neste trimestre esta igreja de Jerusalém, e esta igreja iniciou com o batismo do Espírito Santo, com a ação do Espírito Santo, o mover, o Pentecostes ali, no qual capacitou os discípulos, e agora eles passaram a estar cheios de ousadia, coragem para pregar a palavra de Deus. E para que a igreja hoje desperte, muitas das vezes, né, se não estivermos realizando o ID de Cristo, precisamos clamar ao Senhor para que sejamos cheios do Espírito Santo e assim possamos agir. Lembre sempre o que o amado professor aí da Escola Bíblica Dominical, lembre sempre a sua turma que existe um ID, e este ID é para nós e nós precisamos cumprir. O que vemos são cristãos conscientes da missão de testemunhar de sua fé onde quer que estivesse. Eles não perderam o foco, eles continuaram firmes. Mas hoje nós vemos muitas pessoas perdendo o foco. Existem pessoas que foram chamadas para servir na obra do Senhor, para pregar a palavra de Deus, mas perdeu o foco porque se preocupa muitas vezes com a fama, com a riqueza, com o seu palácio, com o seu belo carro, com a sua fortuna, e deixa de pregar o Evangelho de Cristo Jesus. E não somente isso, muitas pessoas estão deixando de adorar o Senhor, de buscar o Senhor para ficar em casa, para viver, para navegar na rede social, e está colocando outras coisas no lugar do próprio Deus, do Deus Todo-Poderoso, praticando assim a idolatria, né? Se nós colocamos algo no lugar que é do Senhor, certamente isto é idolatria. Mas o Senhor nos chamou, temos uma missão e vamos cumprir essa missão. Vamos, em nome de Jesus, através do ensino da palavra de Deus, fazer com que as pessoas realizem o chamado, né, para aquilo que foi, trabalhem para aquilo que o Senhor os chamou. Cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito, é o subtópico 3. Lucas destaca que dentre esses cristãos havia alguns que levaram o Evangelho para Antioquia, capital da Síria. Por que alguns? Porque aqui está dizendo que os comuns, né? Os cristãos comuns. Porque quando a Bíblia cita aqui em Atos, sempre fala dos discípulos, dos apóstolos agora de Cristo Jesus, para as regiões que eles iam, diáconos, obreiros, mas aqui
Os que chegaram a Antioquia, a capital da Síria, eram irmãos comuns, assim como eu, assim como você, ou como os nossos alunos em sala de aula, eram pessoas simples. E eles chegaram em uma cidade grande, uma cidade grandiosa, uma das cidades mais importantes daquele império, uma das 3 mais importantes do Império Romano, do grande Império Romano. Nós podemos hoje citar, por exemplo, qual é o império hoje que reina no mundo? Talvez os Estados Unidos ali combatendo com a China, com a Rússia. É como se nós chegássemos no país grande como esse, ali, numa região grande, bastante conhecido, com muito conhecimento ali entre as pessoas, já que o país, né, é moderno, tem a educação preparada, e mesmo assim eles tiveram a ousadia de chegar naquele lugar e pregar o Evangelho de Cristo Jesus, de mostrar algo novo para aquelas pessoas. Certo é que muitas pessoas receberam de bom grado, porque o Evangelho tem o poder transformador. Jesus, ele é maravilhoso, ele é incrível, o seu poder é real na vida de todos nós e também na vida do pecador que está perecendo no mundo. Então, cristãos comuns, estes foram os fundadores da igreja de Antioquia, uma das mais relevantes e importantes do Novo Testamento. Sempre falamos da igreja de Jerusalém como igreja primitiva, mas a igreja de Antioquia também é igreja primitiva. É uma das primeiras igrejas que foi instituída pelos irmãos. Aí de Jerusalém estavam ali os discípulos, os irmãos ali, na qual iniciou-se aquela igreja, mas de repente começa a abrir-se igrejas em várias outras regiões, devido à fuga dos irmãos, devido os irmãos estarem se espalhando. E não mais, chegou um tempo que não mais por causa da fuga, mas porque o evangelho foi se espalhando e assim o Senhor foi fazendo o mover naquelas regiões, né? O Brasil, os irmãos que chegaram aqui, eles já não estavam mais fugindo, eles vieram com a missão de pregar o evangelho, já, né, tendo a oportunidade de fazer isso, chegaram, desembarcaram no Brasil, pregaram o evangelho e graças a Deus, graças ao nosso Senhor Jesus, nós somos salvos em Cristo, porque eles continuaram, né? Alguém continuou e nós precisamos também continuar na pregação do evangelho de Cristo Jesus. Esses irmãos eram anônimos, leigos, muitas vezes simples, pessoas simples. Eles não são contados entre os apóstolos, diáconos, presbíteros, não. Contudo, eles foram usados por Deus. Este é o fator principal. Isto que é o diferencial na vida do cristão, ser usado por Deus. E para ser usado por Ele, precisamos dar a liberdade. Todos nós precisamos abrir o nosso coração, permitir que o Senhor fale conosco, que nós aceitemos a sua vontade e realizemos, e assim seremos então homens, mulheres, crianças, jovens, usados por Deus de maneira abençoada. O que fica em destaque, portanto, aqui não é o ofício, nem o cargo, mas a capacitação que vem do Senhor. Esse é o diferencial. Não precisa ter um terno bom, não precisa ter uma roupa top, não precisa ter uma caixa de som barulhenta, não precisa, ou né, uma caixa de som boa que seja, não precisa. O que nós precisamos é da unção do Espírito Santo do Senhor nas nossas vidas. O que nós precisamos é ser cheio do poder de Deus. E isso o Senhor dá a todos aqueles que buscarem de todo o coração. Louvado seja o nome do Senhor que nos concedeu essa dádiva. Vamos aproveitar esta dádiva maravilhosa e aplicar em nossas vidas para que muito mais pessoas conheçam o Evangelho de Cristo Jesus. Deixa o seu like, se inscreve no canal Geração EBD. Meu nome é Ivan, não me apresentei no início. Meu nome é Ivan, sou diácono da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de São Bernardo do Campo. Congrego aqui na cidade de Uberaba. Na igreja aqui, né, nós trabalhamos para a honra e glória do Senhor Jesus, mesmo com pouca força, né, mas o Senhor cuidando de nós. Tópico 2, uma igreja com visão transcultural. A cultura grega, helênica. A Bíblia nos conta que alguns cristãos que tinham sido espalhados pelo mundo chegaram à região da Antioquia e falaram aos gregos. Ali eles pregaram a palavra do Senhor para um povo diferente, para um povo de outra cultura. Então, certamente encontraram ali algumas dificuldades e temeram também por suas vidas naquele lugar, porque estava apresentando algo novo. E sabendo do que estava acontecendo ali em Jerusalém, certamente eles precisavam do poder de Deus em suas vidas, mas o Senhor concedeu a eles a ousadia e eles falaram aos gregos. Isso está em Atos 11:20. Esse foi o primeiro momento em que cristãos judeus falaram de Jesus para pessoas que não eram judias. Eles pregaram então para pessoas, para outros povos, pessoas essas que adoravam outros deuses. Eles adoravam outros deuses, aqui então em um encontro diferente com pessoas diferentes. Eles até então, cristãos, pregavam para os irmãos de Jerusalém,
eles praticavam o judaísmo. E muitas das vezes nós vemos ali a pregação deles, lembrando que já não era mais necessário que eles realizassem alguns costumes judaicos, sacrifícios, por exemplo, a circuncisão, para que pudessem ser salvos. Mas quando eles chegam nessa região, que é uma região dos gentios, eles não viviam o judaísmo, eles adoravam outros deuses. Então, o evangelho aqui é pregado com uma visão diferente. Uma visão diferente para que eles convertam-se daquele caminho, do seu mau caminho que andavam, para o evangelho de Cristo Jesus, que é único. O evangelho de Cristo Jesus é único. O mesmo evangelho que foi pregado em Jerusalém, ele é pregado também aqui na região da Antioquia, Cirene, Chipre, mas o povo ali estava numa prática diferente dos irmãos, né, daqueles então, né, que eram então praticantes do judaísmo. Não seguiam, portanto, o judaísmo. Isso mostra que a igreja começou a levar a mensagem de Jesus para além das fronteiras da Palestina. Portanto, reafirmamos aqui mais uma vez, a igreja parte para além de seu país, chegando a um mundo totalmente diferente. É o que acontece com muitos dos nossos irmãos hoje. Muitos são enviados para pregar, fazer missões em países aí diferentes, por exemplo, como Angola, que é um país que cresce aí, né, no evangelho, que muitos saíram do Brasil para pregar o evangelho lá fora. Portugal, que é um país bastante católico, muitos ali estão pregando a palavra de Deus, alcançando almas para o Senhor, e também países no Oriente Médio, várias outras regiões, culturas diferentes. Então veja bem como sofrem nossos amados irmãos que estão aí nesta peleja, pregando a palavra do Senhor Jesus. Os irmãos sofreram no passado, e os irmãos também sofrem hoje. Portanto, a igreja tem que amar esses irmãos, deve ajudar, deve contribuir, colaborar, se preocupar de uma forma que possa também ajudar, colaborando, né, para que essas pessoas permaneçam ali pregando a palavra de Deus. Precisa de apoio de toda a igreja. Ou seja, não eram judeus que falavam grego, pregando para outros judeus da mesma cultura. Não. Mas cristãos judeus que falavam grego, levando o evangelho a pessoas que não tinham nenhuma ligação com o judaísmo. Então, cristãos convertidos, que eram judeus, agora eles estavam pregando aos gentios. Veja bem como Deus transforma, né? Como nosso Senhor Jesus transforma. Eles, até então, os praticantes do judaísmo, eles tinham o judaísmo como uma religião somente para eles. E também, após aceitar a Cristo Jesus, nós vemos, estudamos em lições anteriores, que muitos deles acreditavam que até o evangelho de Cristo Jesus era somente para o povo judeu. Mas Pedro ali também, quando tem o encontro com Cornélio, que era um gentil, Pedro abençoou, orou para aquele homem, ele falou para dele, Jesus, e ele também foi receber o batismo no Espírito Santo ali naquele encontro com Pedro ali naquela casa. Então, a partir daquele momento, eles tiveram a sua visão transformada. Pedro entendeu de uma forma diferente, e também Pedro, com a sabedoria, né, que Deus deu a ele, que o Espírito Santo dá, Pedro levou outros irmãos juntamente com ele, quando o Senhor falou para que ele pudesse ter um encontro na casa de Cornélio. E eu só quero frisar aqui que essa passagem é muito importante, porque Pedro, ele, ao receber esse novo ensinamento, o que ele fez? Ele fez discípulos, ele ensinou aos seus seguidores, ali, aqueles que acompanhavam ele na pregação da palavra de Deus, que algo novo o Senhor queria ensinar a Pedro, e Pedro já aproveitou para ensinar aos seus irmãos que estavam junto com ele ali, né, naquele trabalho, naquela importante missão, né? Então isso é muito bom para nós que somos professores, superintendentes da escola bíblica, que nós devemos sempre formar discípulos, para que tenha exatamente esse fim aqui, que é a pregação do evangelho. Voltando aqui, então, cristãos judeus falavam grego, eles pregavam para pessoas que não eram judeus. Dessa forma, o que Jesus havia ordenado, que está lá em Marcos 16:15, pregar o evangelho a toda criatura, estava se cumprindo. 2. Contextualizando a mensagem, né? 2:2. Podemos ver aqui um exemplo de como os primeiros cristãos adaptavam a mensagem ao contexto em que estavam. Eu citei agora há pouco, então os irmãos chegaram em uma região diferente e é necessário estratégia. Nós precisamos também ter estratégia na pregação do evangelho, de uma forma que alcancemos essas pessoas. Se nós iremos pregar para um católico, nós temos a estratégia. Se é para um praticante do espiritismo, nós também iremos pregar de uma forma que eles entendam que o evangelho de Cristo Jesus é o evangelho que tem o poder de libertar, de salvar, que para ser salvo precisa estar em Jesus, precisa se arrepender de seus pecados, confessar a Jesus e assim ter a sua vida transformada e
a partir desse momento, o Senhor abençoará e dará as boas obras. A cada momento, a cada situação, nós precisamos ter uma estratégia, mas lembrando que o Evangelho de Cristo Jesus é o mesmo. E essa era uma das preocupações quando Paulo começou a pregar o Evangelho. Havia em muitas regiões que Paulo chegava para pregar, por exemplo, ali aos Gálatas, muitos judaizantes que distorciam o Evangelho de Cristo Jesus, que Paulo pregava, falando que precisava adicionar obras humanas, como circuncisão, costumes judaicos, mas ele combate e lembra que ali era um povo gentio, que precisava de uma estratégia, que não era necessário as práticas dos costumes judaicos e também que eles não precisariam saber dos costumes que até então os judeus praticavam para não gerar confusão no entendimento daqueles que agora estavam recebendo o Evangelho de Cristo Jesus. E como nós vimos anteriormente aqui, né, no ponto anterior, que esse povo gentil adorava outros deuses, né? Eles não viviam na prática do judaísmo, então a estratégia ali era outra. Então, pregando para pessoas que não eram judias, isso significa dizer que eles não podiam simplesmente usar o Antigo Testamento. Então não utilizavam o Antigo Testamento na pregação do Evangelho. Os gentios não tinham essa mesma expectativa. Além disso, esses cristãos não mencionam costumes judaicos, como a circuncisão, que Estevão citou em seu belo discurso lá em Atos capítulo 7. Em vez de enfatizar que Jesus era o Messias, eles destacavam que ele é o Senhor. Então, o apóstolo Paulo e os outros irmãos, quando pregavam aos discípulos, eles destacavam que Jesus era o Senhor, que ele é o Salvador de toda a humanidade. Por exemplo, quando Paulo está ali pregando no Areópago, né, que eu acho que é Areópago, acho que é esse mesmo nome, Paulo estava pregando ali e viu que aquele povo ali tinha uma placa, né, um lugar para um Deus desconhecido. E Paulo chegou com a estratégia falando: este Deus desconhecido é este mesmo que eu prego, agora estou trazendo o entendimento, o conhecimento deste Deus que tem poder de mudar a sua vida. Então ele utilizou a estratégia sabendo que ali era um povo diferente, que tinha uma visão diferente dos judeus. Tópico 3. Uma igreja que forma discípulos. A base do discipulado. Ao serem informados de que o evangelho havia chegado a Antioquia, a partir de Jerusalém, os apóstolos enviaram Barnabé para lá. Exatamente como aconteceu quando Filipe estava lá em Samaria pregando o evangelho e os apóstolos em Jerusalém, sabendo que Deus estava operando maravilhas e milagres naquele lugar, os discípulos enviaram para ali pessoas capacitadas para a pregação do evangelho, para que as pessoas recebessem o batismo no Espírito Santo e a obra continuasse sendo realizada. Não foi diferente aqui, em Antioquia, quando os irmãos também de Jerusalém enviaram apóstolos, então chamando ali Barnabé para esta importante missão. Barnabé era um judeu helenista, ele então era um judeu que foi criado na cultura grega. Então ele não foi criado em Israel, mas tinha os costumes do povo de Israel, era praticante do judaísmo, vivendo na cultura diferente, né? Além da fronteira, além de Israel, vivendo entre o povo que tinha a cultura grega. Então, chegando ali, Barnabé viu uma igreja viva e cheia da graça de Deus. Essa igreja estava cheia do poder de Deus, e como um homem de bem, e como um homem cheio do Espírito Santo, ele encorajou os irmãos a continuarem naquilo que eles acreditavam. É exatamente o papel de todo cristão. Nós devemos encorajar os nossos irmãos para que permaneçam firmes na caminhada. Contudo, logo ele percebeu que a igreja precisava de mais instrução, ou seja, precisava ser discipulada. Nós, quando convertemos ao Evangelho de Cristo Jesus, muito provavelmente, né, alguém nos discipulou, nos ensinou, nos falou sobre o batismo, sobre a forma de comportar, de formas, né, de como devemos agir agora como cristãos. E ele, entendendo ali que as pessoas estavam aceitando a Cristo, ele também instituiu o discipulado. Isto mostra a importância da igreja que prega o evangelho, mas que também discipula, que não abandona aquele que converteu a Cristo Jesus, porque essa pessoa precisa de conhecimento. E até o conhecimento, nós vamos ver aqui no próximo ponto, que é importante também o ensino seja passado adiante. Barnabé foi em busca de Saulo, para que o auxiliasse nesta missão. Então ele buscou a Saulo lá em Tarso, para que pudesse ajudá-lo na pregação do evangelho, né? Então quem está trabalhando na obra do Senhor sempre precisará de ajuda. Então isso aqui nos mostra que crente desigrejado, ele não é um crente que cumpre a vontade de Deus. Crente trabalha em união, então não pode haver crente desigrejado. A obra é muito grande e nós precisamos de apoio. Sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Ficaram por ali, então um período de um ano, e ensinaram muitos dos irmãos. Não basta ganhar almas, é preciso ensiná-las. Tópico 3.
Subtópico 2. Denominados de cristãos. Os cristãos de Jerusalém haviam sido chamados na igreja de irmãos, crentes, discípulos, santos. Ao serem identificados tanto pelos de dentro da igreja como pelos de fora, eles eram identificados assim também como aqueles do caminho. Mas por quê do caminho? Porque Jesus, ele falou, ele pregou que ele era o caminho, a verdade e a vida. E aqueles que não concordavam, tratavam o evangelho de Cristo Jesus, as palavras de Jesus, como uma seita que estava ali, impedindo as pessoas a praticarem o judaísmo, como uma seita do judaísmo. Então, era chamado assim de o caminho, aqueles do caminho. Portanto, eram assim conhecidos os irmãos. Agora, em Antioquia, eles são chamados de cristãos. Então, eles receberam um termo aqui diferente, Agora são chamados de cristãos, muito provavelmente, porque as pessoas ali não aceitavam, então deram esse nome. Muito provavelmente, os estudiosos aí apontam como uma forma de zombaria, de zombar dos irmãos, chamando de cristãos. Mas eles não se importaram com isso, continuaram pregando a palavra de Deus e acabaram aceitando o título, e hoje nós somos cristãos em Cristo Jesus. 3. A identidade cristã. O que realmente define o cristão não é apenas um nome ou um rótulo, mas sim sua vida, sua fé e suas atitudes. Isso aqui é a verdade. Aqui os irmãos não se preocuparam se estavam zombando ao chamá-los de cristão, até porque o nome, mesmo que negativo aqui, esse nome, se estivessem zombando, seria um nome negativo, um nome que não chamasse a atenção das pessoas, pelo contrário, afastasse as pessoas de nós cristãos. Mesmo assim, não importa, porque o que importa não é o nome que nós somos chamados, exatamente as nossas atitudes. Isso vale da mesma forma quando as pessoas valorizam muito um título. Um título agora, com um termo que chame a atenção, às vezes um título dentro da igreja, um nome, ou quem sabe ali, podemos dizer um diácono, um presbítero, um evangelista. Muitas pessoas se preocupam com o título. Mas o título também não é o principal na vida das pessoas. Existe sim uma hierarquia dentro da igreja, mas Deus, ele olha para dentro de nós. Então, do que somos chamados, não importa. O que importa é como é a nossa vida perante o nosso Deus. O que nós temos realizado em sua obra. É isto que importará quando o Senhor Jesus vier para julgar a cada um, segundo os seus feitos. Então, talvez os irmãos ali tivessem recebido como uma forma de zombaria, mas o que importava? Importava que eles estavam vivendo o evangelho de Cristo Jesus. O nome cristão aparece novamente na Bíblia, em Atos 26, 28, 1 Pedro 4, 16. Segundo a Bíblia, ser cristão significa crer em Jesus. Cristão é aquele que acredita em Cristo Jesus, que acredita no sacrifício de Cristo Jesus, que abandonou o pecado e recebeu a salvação como presente dado de graça, dado pela sua graça. Estes são os cristãos, estes somos nós. E graças ao Senhor Jesus, e graças ao nosso Deus bondoso que deu o seu único Filho para morrer na cruz por nós, que abençoou os discípulos, os irmãos, todos aqueles que seguiram a Cristo e pregaram o Evangelho. O Evangelho se expandiu por todos os lugares, praticamente por várias regiões, não ainda todos os lugares, porque tem lugares ainda que necessitam ali de pessoas para pregar o Evangelho, para as pessoas naquele local serem salvas, Ainda tem lugares precisando da pregação de evangelho. No dia que isso acontecer, Jesus irá voltar, porque todos terão ouvido falar de Jesus. E que Deus continue abençoando, que Deus continue abençoando o amado irmão, a igreja, a sua turma, que essa lição possa causar um impacto poderoso, algo maravilhoso na vida de cada um de nós e possamos agir como um verdadeiro servo do Senhor dia após dia. Vamos para a dinâmica que eu separei aqui para nós realizarmos em sala de aula. Essa dinâmica tem como título o caráter missionário da igreja de Jerusalém. O objetivo dela é refletir sobre o caráter missionário desta igreja de Jerusalém e como a missão da igreja primitiva é um modelo para a igreja de hoje. Os materiais necessários: cartões ou pedaços de papel, canetas, Bíblia. Passos para a dinâmica: abertura e introdução. Comece com uma breve introdução sobre o caráter missionário da igreja de Jerusalém, destacando alguns pontos importantes, como a igreja foi fundada no Pentecostes, eles eram unidos em oração, na comunhão, eram ativos na missão, praticavam amor, o amor verdadeiro entre os irmãos, curando, abençoando, vendendo seus bens. A missão da igreja de Jerusalém era alcançar os outros com a mensagem do evangelho, ajudar os necessitados, ser testemunho vivo de Cristo. Então, faça uma breve introdução de acordo com a lição que nós estudamos.
Leitura bíblica, leia em Atos 1:8, Atos 2:42 e 47, juntos com o grupo para reforçar o caráter missionário da igreja de Jerusalém. Dinâmica de reflexão. Divida os participantes em pequenos grupos, de 3 a 5 pessoas. Distribua os cartões ou pedaços de papéis e canetas para cada grupo. Cada grupo deve refletir sobre os seguintes aspectos da igreja de Jerusalém e como isso se aplica à nossa igreja hoje. O grupo deve escrever em seus cartões as respostas para as perguntas abaixo. Distribuídos os papéis e as canetas, as perguntas que eles deverão responder serão serão as seguintes. Evangelização, que é o ponto, né? Evangelização. A pergunta é: como a igreja de Jerusalém compartilhava o evangelho com os outros? O que podemos aprender com eles em relação a evangelizar no mundo atual? A outra pergunta é sobre comunhão e unidade. Qual era o papel da comunhão entre os cristãos em Jerusalém? Como podemos fortalecer a comunhão e unidade na nossa igreja hoje? A terceira pergunta é sobre ação social. Como a igreja de Jerusalém cuidava dos necessitados? O que nossa igreja pode fazer para alcançar os necessitados hoje, tanto na comunidade quanto no mundo? E a quarta, missão global. Em Atos 1:8, Jesus nos chamou para ser testemunhas até os confins da terra. Como podemos ser missionários hoje, tanto local quanto globalmente? São muitas perguntas mais longas, extensas, mas vou deixar o PDF na descrição para o professor baixar. Cada grupo tem 5 minutos para discutir as perguntas e escrever as suas respostas. Então, dê 5 minutos para os alunos e eles vão discutir entre si e escrever as suas respostas. E agora é a fase do compartilhamento e a conclusão. Peça para que cada grupo compartilhe 1 ou 2 pontos que considerarem mais importantes em sua reflexão. Eles podem compartilhar o que aprenderam e como a igreja de Jerusalém serve de exemplo para a igreja de hoje. Conclusão: enfatize que o caráter missionário da igreja de Jerusalém está diretamente relacionado com a oração, unidade, evangelismo e ação social. Como igreja de Cristo, somos chamados a seguir esse exemplo, sendo testemunhas de Cristo em nossas comunidades e no mundo. Portanto, esta atividade é para os irmãos participarem, responderem e compartilharem ao final, e assim o professor debater junto com seus alunos sobre esses pontos, e através do debate, através do compartilhamento, eles gravarão o conteúdo em mente. Aplicação: encoraje cada participante a pensar em uma ação missionária prática que podem fazer na semana seguinte, para compartilhar o evangelho ou ajudar alguém em necessidade. Em seguida, ore com eles e peça que o Senhor abençoe cada vez mais a sua turma e eles possam realizar o ID de Cristo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Esta é a dinâmica. Se você gostou, deixe seu like, meu amado irmão. Se você gostou, mais ainda, compartilha com outras pessoas e vamos então trabalhando aí na obra do Senhor. Que Deus abençoe e até a próxima aula.